A obra acontece em Oregon. No Dia das Bruxas, vemos uma sombra na janela reclamando das crianças que pedem gostosuras ou travessuras. Aparentemente, é um homem que está conversando com seu tigre, e ele fala que o gosto do tigre mudou para algo mais tenebroso. Mas agora vai ter outro tipo de gostosura. Ele comenta com o tigre que nos tempos atuais de papel ou plástico, débito ou crédito, é difícil encontrar um tipo de divertimento. Os anos são longos e aceitamos qualquer distração que vier. E afinal, se não pode encontrar prazer no trabalho, qual é a razão de viver? Ele pede perdão por estar falando demais e comenta que bebeu uma poção restauradora há poucos minutos atrás e que essa poção costuma deixá-lo um pouco leviano. Nisso, a cena se abre e vemos que existe um homem preso numa maca. E ele fala para ele não se preocupar agora, pois não vai demorar muito. No fundo, ele escuta uma sirene e chega a comentar que pode ser a polícia que está vindo salvar o cara que está preso. Mas, na verdade, ele está brincando, é claro, que não tem a menor chance de alguém e, nesse momento, toca-se a campainha. Ele, então, descendo a escada já um pouco preocupado, que, afinal, não podem ter seguidos, não é verdade? Ou podem? Com alguém na porta pedindo para abrir, ele olha para a parede e pega a máscara, falando que ninguém pode vê-lo do jeito que ele está. Ele então abre a porta achando realmente que eram os policiais, mas ele vê 3 pessoas fantasiadas, um lobisomem, uma zumbi e um fantasma. O cara mascarado se surpreende, mas a zumbi manda ele parar de enrolação. Chamando o pessoal de insolente, ele coloca alguns doces na sacola da zumbi e falam para eles irem embora. Os 3 então vão embora com a porta batendo nas suas costas. O fantasma comenta que ganhou uma pastilha de mau hálito e pergunta o que cada um ganhou. A zumbi então fala que ganhou um guarda-chuva e pensa que se pelo menos fosse chocolate. Então o lobisomem fala que ganhou uma pedra. O fantasma então brinca com a zumbi que na próxima casa talvez ela ganhe uma bota. Assim ela vai completar a coleção. Caminhando, o lobisomem pergunta se eles notaram as faixas de múmia em volta das mãos dele e pergunta o que era aquilo. O fantasma então fala que devia ser parte da fantasia dele. Era algo do tipo Senhor Máscara Assustadora Mãos de Múmia, que parece ser um programa televisivo, e a zumbi fala que ama esse programa. O fantasma então comenta que acreditava que fosse de verdade, mas a zumbi fala que não. E nos pensamentos, ela comenta que o fantasma acredita em qualquer coisa. Enquanto eles estão conversando e indo embora, no fundo a gente vê a sombra na janela daquele homem que fala que vai continuar da onde havia parado. A cena então muda para um funeral. Enquanto a família se despede, a gente vê a protagonista esperando junto com 3 outros coveiros no fundo. Ela narra que existe um lugar que ninguém quer ir, mas uma hora ou outra todo mundo chega lá. O mais complicado é aceitar. Só que tem gente que não sabe a hora de cair fora. O nome dela é Gwendila, e ela não é mais a menina que um dia foi. A vida que um dia ela teve acabou, e ela começou outra. Família, amigos, perder o contato é mais fácil do que se imagina. É só varrer tudo para lá, enterrar o passado e começar de novo. O importante é nunca mais olhar para trás. Ela acha bem legal que a turma trata ela como se ela fosse um dos caras. Nisso, o cara tá brincando com ela, porque ela não se veste como uma mulherzinha. Ela então retruca, falando que logo logo, quem vai se vestir assim vai ser ele, e ele vai roubar todos os holofotes. Ser coveiro não é fácil. É o dia inteiro abrindo cova e fechando cova. Trabalho pesado e sujo que dá muita sede. Todo mundo está indo embora e um dos caras chama ela para ir beber junto. Mas ela fala que hoje não. E hoje é dia de lavar cabelo e essas coisas de mulherzinha. Ela então fala que esqueceu a mochila e se despede do pessoal. Ela então abre a porta e procurando uma pessoa ela pergunta se ela tá lá. A gente então vê uma garota loira falando que sim, finalmente. Ela estava esperando lá há décadas. A protagonista narra que tem uma amiga. Ela foi batizada em homenagem a Eleanor Roosevelt, mas ela chama ela de Ellie. A Gwen manda ela relaxar, fala que não tem outro lugar para ela ir mesmo, e a Ellie retruca, falando que a Gwen também não. Ela pergunta se a Gwen ainda não percebeu que passa todo o tempo livre no cemitério e quer saber qual vai ser a boa hoje. A protagonista responde que mais tarde vai cavar um lanchinho, e até lá ela estava pensando em dar uma relaxada. A Ellie então fala que é um tédio, tem dia que andar contigo é uma vida de defunto. Que quem sabe você se enfia nos buracos aí e acaba com tudo, hein? O protagonista cuspe na água que ela estava bebendo, xinga Ellie e fala que se fosse mesmo para baixo de 7 palmos, quem ia fazer uma companhia para você? A garota loira fala que só quer ser um pouco. A protagonista narra que
A Ellie é bem pidona pra quem morreu há mais de 40 anos. A Gwen então responde que tá bom. Deixa só ela se trocar que eles vão pra Tixis. Tá feliz? Ela encontra uns potes no chão e ela se pergunta como que isso veio parar lá. Ela então fala que nem se lembra de quando guardou isso. A gente vê que a protagonista já tem dificuldade para comer esse troço fresco. E depois que estraga, então não dá nem pra olhar. A Ellie então fala para a protagonista levar o quadro novo, que é certeza que ela vai pendurar. Ia ser da hora, né? A protagonista parece não gostar muito da ideia. Ela fala que é só mais uma oportunidade para Tixi dizer não. A cena então muda para um campo de paintball, com duas pessoas discutindo se ele acertou ou não o tiro. A pessoa então, atirando, começa a procurar o Steve, perguntando se ele tá aí, se tem alguém aí. Ele aparentemente não gostou muito da ideia do Steve de comemorar o aniversário dele no paintball no mato à noite, e acha que o Steve deve ter caído num buraco. De repente aparece uma claridade e ele se pergunta quem é. É uma mulher, e apontando a lanterna para ele, ela pergunta se ele não sabia que tirar a máscara em campo vai contra o regulamento e em qualquer descuido ele pode perder o olho. Mas no final ela comenta que, se ele não contar para ninguém, ela também não vai contar. Se aproximando dele, ela já quer saber qual é o nome dele, que fala gaguejando que é Dave, que o nome dele é Dave. Ela então, mostrando os caninos, fala que não sabe sobre o Dave, mas ela tá com muita fome. A cena então muda para a lanchonete da Tixi. Ela parece estar servindo um garoto e pergunta se ele ainda vai comer ou se ele quer a conta. O garoto então fala que estava esperando uma pessoa e se pode ver mais um copo d'água. A senhora então reclama dele estar pedindo só água e que mal pode esperar para ver a gorjeta dele. A Gwen e a Ellie então chegam, cumprimentam a Tixi e a Gwen pede o mesmo de sempre. A Tixi então responde que já sai. O garoto então olha para as duas e pergunta se elas não querem se sentar com ele, porque ele acha que não tem outro lugar vago no restaurante. Mas a cena abre e mostra que ele é o único que está no restaurante e todos os outros lugares estão vagos. Mas as duas mesmo assim sentam-se com ele. A Gwen chama ele de Spot. Na verdade o nome dele é Scott, mas ele não se importa ser chamado de Spot para ela. Ele pergunta se elas viram uma maratona do Mr. Chimpa no canal ontem. As duas respondem que não, mas o garoto então fala que quase que esqueceu de uma coisa para você, Gwen. E ele então retira um embrulho de uma mochila. O garoto então lembrou que essa peça ela nunca tinha na coleção. E apesar de não ser barato, ele comprou e está em perfeito estado, na caixa. A gente vê então que é uma boneca numa caixa. E a protagonista fala que gosta de bonecas antigas. A Gwen agradece ao Spot. E ele fala que existe um grande mistério em torno da criação da boneca. E ele continua falando. Então a gente descobre que essa pessoa é o mesmo lobisomem do começo da obra. E continua falando que parece que a parte sobrenatural da boneca é baseada em casos reais, mas a protagonista acha meio lamentável esse modo dele de agir. A cena então volta para o pântano, onde parece estar todo mundo procurando o Dave. Um dos garotos então aponta e fala que ele está ali com a juíza. O Dave então vem de braços dados com essa juíza e enquanto ela está limpando a boca, o Dave discute com os amigos se ele acertou ou não o tiro. De volta à lanchonete, a protagonista sai correndo e fala que parece ter reconhecido um dos garotos lá. Ela não consegue se lembrar, mas deve ter sido da vida passada dela. Ela não pode arriscar que alguém reconheça ela, porque ela não está a fim de ficar respondendo os tipos de perguntas que vai aparecer. Aí ele pergunta onde ela está indo. Não era para esperar o Spot? E o Spot vem logo atrás perguntando onde as duas estão indo, se tem alguma coisa de errado. A Gwen então cochicha pra ela que é só pra ela ir junto, que ela explica depois. E fala para o Spot que não foi nada e que eles se veem depois. As duas estão passando na frente de um beco escuro e parece ter um carro com duas pessoas dentro. Uma pergunta por que eles estão lá mesmo e o outro responde que tiveram um crescimento acentuado de atividade pós-mortem na cidade no último ano. E o homem com uma faca fala que a corporação quer saber por quê. O outro homem fala então que a pergunta que ele fez foi retórica e ele realmente sabe por que eles estão lá. Mas ele vê a protagonista passando na frente e se surpreende um pouco. O careca então pede para ele prestar atenção. Ele se desculpa e pergunta o que ele falou mesmo. O careca então manda ele se concentrar no dever, que assim eles vão terminar mais cedo e vão voltar para casa. O careca também fala que eles devem aceitar a morte da Bethany. O cara então, sacando uma arma, fala que sim, e que eles vão descobrir quem são os monstros que estão andando por aí e colocar eles debaixo da terra. O careca então fala que a caçada vai começar. Aí ele tá andando e pergunta pra Gwen o que ela viu.
Gwen então responde que era alguém que ela conhecia de antes. A Ellie então fala que entendeu. E que acha que o Spot vai entender também, porque afinal, ele ama muito ela. Ela fala então que tá bom. E começa a chover novamente. A Ellie então pergunta se a noite foi encerrada. A protagonista então fala que ficou já meio tonto. A Ellie, que já tá flutuando, fala pra ela ficar à vontade, que ela sabe que não gosta de comer enquanto tem gente olhando. O protagonista então dá tchau e fala que até mais. Elas pegam uma pá e saem andando no meio da chuva. Na narração, ela fala que isso com certeza resume toda a sua existência. Cavando, ela fala que cavar buraco de manhã, tapar de tarde ou tarde de noite na camufla pra cavar de volta. Vai e volta, vai e volta. Tipo aquele grego que passava o dia todo subindo e descendo montanha com a rocha. Qual era mesmo o nome dele? Sífilis. Uma coisa assim. Ela então abre o caixão do morto e enfia a pá nele. Ela pensa que trocaria com o tal grego em qualquer hora. Ela então tá comendo o cérebro do cara e ela fala que o gosto desse troço é horrível. Mistura de dois gostos mais horrendos que você não conhece. Tipo óleo lubrificante com vômito de outra pessoa. E não chega nem perto da nojeira que é isso. E sim, ela come miolos. Ué, que é o quê? Ela é uma zumbi afinal. Não tinha dito antes? Ela narra que ela tem que comer um cérebro por mês, senão ela fica demente toda torta, igualzinho Noite dos Mortos-Vivos. Não que essa seja a alternativa tão melhor assim, afinal, você é o que você come quando você come miolos. Então ela explica que quando ela come o cérebro, as lembranças do defunto vêm junto. O gosto do cérebro já é ruim, mas isso é pior. O cara foi assassinado e agora a voz dele tá na sua cabeça pedindo justiça. Ele quer vingança. O protagonista então fala que tá bom. Ela vai pegar quem matou esse cara e manda ele calar a boca. A cena então muda para um prédio que serve de lar de idosos. O lobisomem está conversando no telefone com alguém e ele fala para a pessoa desligar e depois tentar religar. Mas a pessoa não consegue e ele fala que logo ele vai subir lá para ver. Ele está conversando, mas tem outros dois colegas que estão jogando. Ele reclama do barulho, mas os dois estão nem aí. O mais gordinho aproveita que o outro foi conversar com ele e matou o cara no jogo. O menino lobisomem então fala que a Ramira está sem internet de novo e ele vai subir lá para dar uma olhada. Pergunta se os dois não têm nenhum tipo de serviço para fazer. O mais gordinho fala que só de manhã já consertou uns 200 monitores cardíacos enquanto ele estava comprando bonequinhas. E o outro responde que teve que consertar a TV da senhorita O'Reilly enquanto ela ficava reclamando por culpa do suicídio da neta. O garoto lobo fala para eles baixarem a bola, porque se a gerência pegar, eles vão cortar a banda larga. O pior, eles voltam com o traje recomendado. O Neis acha ruim, e o outro fala que eles conseguiram um jogo novo e eles vão tentar zerar à noite, e chama o menino lobo para ir junto. O Scott vê então que é quase dia de lua cheia, e ele fala que não, que tem outros planos. Os dois então tiram sarro dele e falam que na verdade ele vai ver uma paixão secreta. Mesmo ele falando que ele queria que fosse isso, o outro fala que se tiver vai ser um cara, né? De volta ao cemitério, a protagonista explica que é difícil de acreditar, mas às vezes parece que tem mais morto fora da cova que dentro de qualquer cemitério. Mas é difícil de ver fantasma de dia. Caso você veja uma sombra bem forte e estreite bem os olhos, talvez seja. Mas só se o fantasma quiser que você a veja. E muito. Isso, a Ellie parece voando e pergunta pra Gwen o que tá acontecendo. A Gwen tá pintando um quadro e ela fala que a Ellie já tá de manhã. Entra e vem conhecer o defunto que passa a semana lotando minha cabeça. A Ellie então pergunta se não foi um menininho, né? Parece triste. E a protagonista narra que, para um ser intangível que não passa de imaginação, a Ellie às vezes é bem cabeça dura. A protagonista fala que não. Esses são os amados esposa e filho. O cara se chama Frederick Harris. Quando ao Sr. Múmia aqui, ainda está processando as memórias do Fred, mas acho que foi a última coisa que ele viu. Aí ele fala, que medo, será que... E a protagonista continua, ele foi assassinado? É o que eu tô achando. Aí ele pergunta se essa casa é da memória do defunto, e ela parece que conhece, que eles bateram lá no Dia das Bruxas, lembra? Aquele cara estranho que deu uma balinha pro mau hálito. A protagonista então fala que realmente achou que tivesse visto. Aí ele fica preocupada se as balinhas não tinham veneno, que ela deu tudo pro Spot. E comenta que o Fred não deve ter ido lá só pelo Dia das Bruxas. E pensa que agora sabe onde vai encontrar o assassino, se for o assassino. Mas se ela achar, o que ela vai fazer? A Ellie então pergunta, olhando para o outro quadro, e esse aqui? É o cara que eles viram ontem no restaurante? É o que ela conhecia? A Gwen fala que não. Quer dizer, acha que não. Não sabe por quê, mas ela pintou ele de repente.
Aí ela então aponta para outro quadro e fala, e essa aqui? Fiquei achando que fosse da viúva, mas esse cabelo... Então a protagonista fala que não é a viúva não, com certeza. Seja lá quem for, ela tem a impressão de que o Frederick morreu por conta dela. No campo de beisebol, a juíza parece nervosa. Ela fala que jura se a Claire e o vermelho especial número 5 dela não aparecerem em 5 segundos, ela mesma vai enfiar a estaca nela. Quando de repente aparece a garota de cabelos vermelhos. Ela pede desculpas porque ela dormiu demais. A juíza então fala que ela não é mais a professorinha de história de arte. Claire, chega de atraso. Isso é uma empresa. Eles não estão lá de babá para pagar cerveja no final de semana. Elas estão fazendo uma reunião e falam que o primeiro item da pauta é a campanha, que está dando retorno. As reservas aumentaram em 12% em relação ao último trimestre, que é uma notícia boa. A má notícia é que os grupos de reserva andam minúsculos. Às vezes vem 2, 3, assim não rola. Ela comenta que já é difícil dar beliscada em otário quando tem 12 andando por aí que nem criança com déficit de atenção que esqueceu a Ritalina. Mas quando tem 3 gatos pingados e ainda andam coladinhos, muito arriscado. Para melhorar o índice, a gente vai ter que investir em mais despedidas de solteiro, festa de aniversário. Ou então o negócio vai ser voltar para a cidade, rondar barzinho, atrás de coração solitário e torcer que ninguém veja. E o segundo item da pauta, ela não sabe quem é, mas ela ouviu no rádio de polícia e está bem evidente que alguém anda saindo da reserva. Isso é muito feio. Ela fala que a base do esquema é ali, e não deixar um rastro de cadáver por onde passa. E sim beber um pouquinho, pro otário voltar para casa só meio abobado. Se ela encontrar uma fugindo desse esquema e jogando o corpo em beco, ela vai acabar com a vida. Muda a cena para os 2 investigadores e eles estão analisando um corpo. Um deles quer saber se tá sem sangue, e o careca fala que é isso mesmo. Parece que tem vampiro nessa cidade. O outro então responde que dá mais para o plural, tem vampiros. Quando tem um, com certeza tem outros. O careca então fala que é uma observação muito astuta e que ele está aprendendo muito e ele vai ser um ótimo agente. Ele responde que ele não começou ontem e que ele é o parceiro e não é um aprendiz. E pergunta o que o careca achou. O careca então mostra uma carteira de identidade e fala que o nosso amigo Dave teve o pior aniversário da sua vida. O cara, tirando uma foto, fala que muitos anos de vida acabaram ontem. E o careca pergunta por que ele está usando essa antiguidade, hein? O tempo não para, nem progresso, meu telefone tira foto melhor e mais rápido. O cara então responde que era do quer saber? Esquece. Você anda com seus apetrechos e eu ando com os meus. Enfim, se o vampiro secou o cara, vai ficar um tempo sem precisar beber. Se a gente for rápido, pega ele antes do próximo ataque. O careca então fala que, mas se há outros vampiros na região, eles podem atacar a qualquer momento. Então ele responde que é uma observação astuta, meu velho. Qual que é a tua ideia? Careca então fala que eles são caçadores, não são? Então vamos caçar. A cena então volta para o cemitério e a protagonista está pensando que as pessoas têm uma noção estranha a respeito de cemitérios. Mesmo que ache que os defuntos estão bem enterrados, eles piram só de andar no cemitério. Com o cara andando meio temeroso no fundo, ela pensa que, como se um espírito fosse vir lá do além até aqui, apenas para incomodar um contador de meia-idade. Não que exista esse lance de além, de repente existe, mas nunca falei com ninguém que tenha ido. Ela fala que as pessoas morrem que nem todo mundo, mas continuam zanzando pela terra. De repente ela fala que lá vem de novo, e ela sente alguma coisa estranha e aparece outra memória. A mulher, o menino, ela já viu, no dia em que enterraram o Fred. O colega lá, coveiro, pergunta se ela tá legal e pergunta se ela não quer comer nada não. Mas daí ela logo responde que tá e que não foi nada. Só tinha que ir ali falar com uma pessoa. Ela chega perguntando com licença e ela sabe que o nome é Olivia. Mas ela pergunta, moça? E a mulher chorando fala, desculpe. Ela pergunta se é proibido ela ter ido ali. A Gwen então fala que não é isso. Ela só queria dizer que na cabeça dela veio a palavra eu te amo. Mas ela manda o Fred ficar quieto. Ela fala que sente muito pela sua perda. A mulher agradece e a criança fala que quer fazer uma pergunta. A Gwen então fala, por que não? Pode perguntar, o que foi? A criança então pergunta se você botou o papai na terra. Dá pra tirar ele, que ele tá com saudade. O menino então pede desculpa para a criança chamando ele de meninão e fala que é contra as regras. A mulher então fala que o marido dela sempre chamava o Albert de meninão e ficaria muito grata se ela não utilizasse o mesmo termo. O protagonista pede desculpas, fala que não queria se meter e pergunta se tem alguma coisa que ela pode ajudar. A mulher fala que não obrigado. Aliás, você não tem família dos outros para enterrar não? E vai embora.
Na casa da múmia, ela ainda fala que sente um pouco de pena dele. E caso ele houvesse continuado na linha, a múmia teria escolhido o outro, não é mesmo? Ela fala que acha que os dois concordam que a sociedade fica melhor sem ele. Preparando um bife, ele fala que existem outros mais merecedores da existência prolongada que o pobre Frederick. Ainda assim, era um jovem vivaz. Parece que este último tratamento assentou-se perfeitamente. Mais 2, quem sabe 3 dias e chegará ao fim. Até o próximo, é claro. Sempre há uma próxima vez, mas no caso, ele imagina que terá outro igual ao Frederick. Olhando para a TV, ele fala para o tigre que, sinceramente, não tem ideia de como ele tolera assistir a esse tipo de coisa. Bom, ele já vai para a cama e fala para o tigre não se apressar para terminar esse jantar e acompanhá-lo assim que ele puder. E o tigre comendo o bife. De volta ao cemitério, eles se despedem novamente da protagonista. O cara ainda pergunta se algum dia ela não vai esquecer a mochila. O protagonista explica que a maioria quando morre, morre. E acabou. De repente vai pro céu, sei lá, mas aqui não fica. Ela fala que ok, alguns ficam. E, entre esses que ficam, os fantasmas são os menos afortunados. Ela então explica que sim, ela deve comer cérebro para não ficar toda desengonçada. Porém, não há nada que a amarre aqui. Ela pode viajar o mundo inteiro se ela quiser. O problema de ser fantasma é que você só pode ir a lugares dos quais se lembram quando era vivo. E a Ellie nunca foi de ser muito. Ela tinha um sonho de dar a volta ao mundo. Mas ela foi atropelada por um ônibus antes de dar o primeiro passo. O protagonista brinca com ela perguntando se ela estava procurando foto do pessoal como vê ao mundo. Mas ela fala não, que nojo. Ela responde que estava lendo sobre a China e que parece um lugar legal. Ela e a mãe dela almoçavam todo sábado num palácio chinês na Sexta Avenida. E ela disse que ama essa comida. Quer dizer, amava, quando ela podia comer. Nisso, a protagonista fala que ela tem a sorte de não poder ir mais lá, porque lá não tem mais comida chinesa, e eles apenas chamam de comida. Aí ele fala que sabe que a Gwen quer ajudar, mas olha, isso aí não ajuda. A Gwen então pede desculpa. Ela explica que mesmo sem glândulas e hormônios e essas coisas todas, fantasmas às vezes ficam deprimidos, mas não dura muito. Nisso, a Ellie fala pra esquecer que tá tudo bem, ela tá bem. Então, e hoje? O que eles vão fazer? Vai resolver o mistério do defunto? A protagonista então fala que antes de qualquer coisa, ela quer saber mais um pouco sobre o misterioso Sr. Múmia, e ela acha que sabe para quem que vai ligar. Em um bar, os amigos do lobisomem falam que deve ligar para ele. Um dos amigos reclama que no jogo ele já devia estar longe, e ele queria estar lá jogando. O outro fala que vai dar certo. Ele sugere de ligar para o Scott, o menino lobo, e ele fala que o Scott podia dar umas dicas para ele. O gordinho fala que ele não é o único que sabe falar com meninas, tá bom? Nisso, uma mão toca neles e alguém pede licença. Nisso, a gente vê aquela vampira ruiva, falando que não conhece ninguém por aqui. E ela pergunta se pode ficar com eles. Ela se chama Claire, e ela quer saber o nome deles.